Você com certeza já sabe que rezar o terço é uma prática católica que une repetição, meditação e devoção. Muitas pessoas fora da Igreja Católica veem o terço apenas como um ritual mecânico e repetitivo, ou seja, só contar a bolinha, né? Mas ele é, na verdade, um caminho profundo de conexão espiritual com Cristo e com Nossa Senhora. Quer entender o verdadeiro propósito e a força por trás dessa prática tão central para nós católicos? No vídeo de hoje vamos descobrir então a origem do terço, o seu impacto espiritual e como ele pode transformar a sua jornada de fé. Vamos lá? A origem do terço. Antes da gente entender o propósito espiritual do terço, nós precisamos conhecer um pouco sobre a sua origem histórica. A prática do terço ela tem raízes tanto na vida monástica quanto no povo cristão ao longo dos séculos. Lá na Idade Média, muitos cristãos, que não tinham acesso à Bíblia ou que também não sabiam ler, eles começaram a usar o terço como um meio prático de meditar sobre a vida de Jesus e também de Nossa Senhora. Eles utilizavam contas simples, feitas de madeira ou de pedras, para contar orações, como Pai Nosso, Ave Maria e também o Glória ao Pai. Isso facilitava a sua contemplação dos mistérios sagrados da vida de Cristo. São Domingo de Gusmão, um dos fundadores da Ordem dos Pregadores, que são ali os dominicanos, ele desempenhou um papel crucial na popularização da devoção ao terço. No século XVIII, ele introduziu o terço como uma prática essencial para a evangelização e também para fortalecer a fé dos fiéis. Assim, o terço ele se tornou um símbolo de compromisso da Igreja Católica em guiar os fiéis em sua jornada espiritual e também no estudo dos elementos fundamentais da fé cristã. Por que a repetição das orações no terço? Olha, muitas pessoas perguntam assim, por que os católicos rezam o terço repetindo orações tantas vezes? Não é algo mecânico e sem sentido? Eu vou te dar essa resposta então. A repetição da oração no terço é um ato profundo e significativo na Igreja Católica. Não é um simples ritual, mas é um meio de fortalecer a constância e a persistência na relação com Deus. São Tomás de Aquino, por exemplo, ele acreditava que a repetição das orações ajudava, a cultivar a paciência e a virtude da persistência. E isso que são essenciais para a vida cristã. Repetir orações como Ave Maria e como Pai Nosso faz que a mente do fiel esteja constantemente voltada para Deus e para Nossa Senhora. Não apenas em buscar respostas, mas em entrega, amor e contemplação. Assim, cada repetição ela se torna um caminho para internalizar a fé e também buscar um encontro genuíno e transformador com o divino. A meditação dos mistérios do terço. Olha, rezar o terço significa contemplar os mistérios da vida de Jesus e de Nossa Senhora. E cada mistério traz reflexões profundas e pessoais. Por exemplo, os mistérios gozosos, eles contemplam a infância e os primeiros momentos da vida de Jesus, como a anunciação e o nascimento. Já os mistérios dolorosos, eles focam nos momentos mais difíceis da paixão de Cristo, como a flagelação e a crucificação. Os mistérios gloriosos, eles revelam a vitória sobre a morte e a ressurreição. E os mistérios luminosos, eles mostram momentos cruciais do ministério público de Jesus, como o batismo, como também a transfiguração. Cada um desses mistérios, eles convidam os fiéis a mergulharem em uma profunda introspecção, refletindo sobre os próprios desafios e também os sofrimentos e a alegria. Tá vendo como rezar o terço não é só contar bolinhas, mas participar ativamente no mistério da oração na vida de Jesus e na vida de Nossa Senhora. A importância espiritual do terço. Olha, rezar o terço ele tem um impacto direto na vida espiritual de nós católicos. É um meio de fortalecer a fé e também de confiar em Deus. Cultivar a paciência, a perseverança, buscar consolo nos momentos difíceis, também desenvolver uma relação profunda com Nossa Senhora, que para nós católicos é um símbolo, de intercessão e também de compaixão. São João Paulo II, em sua carta apostólica Rosário Virgens Maria, destacou o terço como um ato de devoção essencial para a vida espiritual de todo cristão. Ele exortou os fiéis a usar o terço não apenas como uma repetição mecânica, mas como uma forma real de refletir sobre Cristo e também de entrar em comunhão com Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Comunhão e comunidade. Outro aspecto do terço é sua prática comunitária. Muitas vezes o terço é rezado em grupos, em igrejas
ou também dentro da família. Essa prática ela fortalece os laços entre os membros da igreja, criando aí um senso de solidariedade e também de apoio entre os fiéis. Rezar o texto junto não é apenas um ato devocional individual, mas também é uma demonstração pública de unidade e de fraternidade dos cristãos. Isso que mostra, que a jornada espiritual é um compromisso coletivo e não apenas um caminho pessoal. Agora me diz uma coisa, você vê a repetição das orações como um ritual ou como um caminho de reflexão espiritual? Deixa aqui nos comentários. São João Paulo II era um grande devoto de Nossa Senhora e no dia que se comemora a aparição de Nossa Senhora de Fátima, quase que ele foi morto. Isso eu te conto nesse vídeo aqui, algumas vezes que o Papa João Paulo II quase foi morto. E ele voltou para agradecer. Clica aqui, para você ver.